Dizem que os olhos são a janela da alma. Mas o que acontece quando essa janela foi estilhaçada pela crueldade? O que acontece quando a alma que habita atrás desses olhos viu tanto sofrimento que a própria luz da esperança se apagou? Hoje eu não quero apenas contar uma história sobre um cachorro. Histórias de cachorros fofinhos existem aos milhões. Hoje eu preciso que você feche os olhos por um momento e tente imaginar o que é sentir o frio. Não o frio de um dia de inverno, mas o frio que congela os ossos e faz o coração bater mais devagar, implorando para parar. Eu preciso que você imagine a fome que deixa de ser uma dor no estômago e se torna um buraco negro na mente. A criatura que vamos conhecer hoje não deveria estar viva. Pelas leis da biologia, pelas leis da probabilidade e, infelizmente, pelas leis da crueldade humana, a história dele deveria ter terminado em uma cova rasa e anônima há muito tempo. Mas ele sobreviveu. E a jornada dele, do abismo mais profundo da negligência até o topo de uma montanha de superação, não é apenas sobre um animal. É um espelho para todos nós. É sobre a força indestrutível que reside naqueles que foram quebrados, mas se recusaram a permanecer em pedaços. Prepare o seu coração. Esta é a história real do cão que o mundo esqueceu, mas que se recusou a esquecer o mundo. Esta é a história de Atlas. O 330. Parte 1. O inverno da alma. Visual. A música fica mais sombria, com sons de vento uivante. Imagens sugestivas de um ambiente hostil. Neve caindo pesadamente. Uma estrutura de madeira abandonada e caindo aos pedaços no meio do nada. Correntes enferrujadas no chão. Não mostramos o cão claramente ainda, apenas vultos ou detalhes desfocados que sugerem sua presença. Narrador. A história de Atlas não começa com um nome. Ela começa no silêncio ensurdecedor de uma propriedade rural abandonada no norte, onde o inverno não perdoa os fracos. Ele não era Atlas, então. Ele era apenas a coisa, um objeto deixado para trás quando os antigos donos da propriedade partiram, fugindo de dívidas e deixando para trás a sua humanidade. Eles o deixaram acorrentado. Uma corrente de metal grossa e curta, presa a um poste de madeira podre nos fundos de um celeiro que mal se sustentava em pé. Ele não tinha abrigo contra o vento cortante. Ele não tinha uma tigela de água, apenas a neve que conseguia lamber do chão quando a sede se tornava insuportável. As semanas se transformaram em meses. O outono deu lugar a um inverno brutal. O corpo dele, uma mistura indefinida de raças que um dia já foi forte, começou a consumir a si mesmo. As reservas de gordura desapareceram primeiro. Depois, os músculos começaram a atrofiar. Suas costelas tornaram-se serras afiadas, sob uma pele coberta de feridas e parasitas. Mas a dor física não era o pior. O pior era a espera. Nos primeiros dias, ele uivou. Um som primal, um pedido de socorro lançado ao vento gelado. Ele esperava que o som do carro dos donos voltasse pela estrada de terra. Ele abanava o rabo com a menor vibração do solo, gastando energias preciosas em uma esperança que se provava falsa, dia após dia. Então, os uivos cessaram. Não porque a dor diminuiu, mas porque ele entendeu. Ninguém viria. O silêncio ao redor dele era a resposta. O frio começou a cobrar seu preço. Em uma noite particularmente brutal, onde a temperatura despencou para níveis que congelam a respiração antes mesmo dela sair da boca, a geada atacou. Ele tentou se encolher, fazer de seu corpo esquelético uma bola compacta para preservar o último calor vital. Mas a corrente era curta demais. Uma de suas patas traseiras ficou exposta ao gelo por tempo demais. A circulação parou. A carne começou a morrer. E havia a escuridão. Uma infecção não tratada em seu olho esquerdo
resultado de uma briga antiga por restos de comida ou talvez de um golpe humano, piorou com a desnutrição. O mundo para ele foi se tornando um borrão cinzento, desaparecendo lentamente do lado esquerdo até que só restou a escuridão daquele lado. Ele estava cego de um olho, com uma pata necrosada, pesando menos da metade do que deveria, acorrentado ao próprio túmulo. Ele desistiu de se mover. Ele deitou na neve endurecida, sentindo o frio anestesiar a dor excruciante em sua perna, e fechou seu único olho bom. Ele estava pronto. Ele estava cansado. O fim parecia, finalmente, um amigo bem-vindo. 100815, Parte 2. O encontro improvável. Visual. A música muda sutilmente. Ainda tensa, mas com um fio de esperança. Imagens de botas caminhando na neve profunda, a respiração humana condensando no ar frio. O som de passos crunching na neve. A visão de uma mulher agasalhada, caminhando sozinha. Narrador. O destino, no entanto, trabalha de maneiras misteriosas. Às vezes, ele cruza o caminho de duas almas quebradas que precisam desesperadamente uma da outra, mesmo sem saberem. Sarah não estava procurando um cachorro. Na verdade, ela estava tentando fugir de tudo. Havia perdido o pai há poucos meses e o luto a sufocava na cidade. Ela foi para aquela região remota para caminhar, para gritar com as montanhas, para tentar encontrar algum sentido no silêncio. Em uma tarde de terça-feira, ela tomou um caminho errado. Uma trilha antiga e coberta de neve que a levou aos fundos daquela propriedade abandonada. Ela viu o celeiro em ruínas e sentiu um arrepio que não tinha a ver com o frio. Ela quase deu meia volta. Mas algo, um instinto, uma força invisível, a fez contornar a estrutura. E então, ela o viu. Visual, uma pausa dramática no áudio. A imagem deve ser impactante, mas respeitosa. O foco em um monte de pelos emaranhados na neve, quase indistinguível do ambiente. O som do vento para, apenas a respiração de Sarah, ofegante. Narrador. Sarah parou. Seu cérebro levou alguns segundos para processar o que seus olhos viam. Não parecia um animal vivo. Parecia uma pilha de tapetes velhos e sujos jogados na neve. Ela deu um passo hesitante. Olá, ela sussurrou, a voz tremendo. O monte de pelo se moveu. Foi um movimento quase imperceptível, apenas uma orelha que se contraiu ligeiramente. Sarah se aproximou lentamente, com o coração na garganta. Quando ela chegou perto o suficiente para ver os detalhes, ela levou a mão à boca para abafar um grito de horror. O cheiro da infecção e da morte era forte, mesmo no frio congelante. Ela viu a corrente grossa, viu as costelas salientes, e então a criatura levantou a cabeça. Foi um esforço monumental. O pescoço dele tremia com o peso do próprio crânio. Ele abriu o olho direito, um único olho âmbar, nublado pela dor, mas ainda com uma fagulha de consciência, focou nela. O olho esquerdo era apenas uma ferida fechada e purulenta. Ele não rosnou. Ele não tentou fugir, pois não podia. Ele apenas a olhou. Não havia pedido de ajuda naquele olhar, apenas uma aceitação resignada. Ele parecia dizer: se você veio para terminar isso, por favor, seja rápida. Sarah caiu de joelhos na neve. As lágrimas congelaram em seu rosto instantaneamente. Ela não sabia se o cão era perigoso. Ela não sabia se ele tinha doenças. Tudo o que ela sabia naquele segundo era que ela não poderia deixá-lo morrer sozinho. Com mãos trêmulas e dormentes, ela tentou soltar a corrente do poste. Estava congelada. Ela usou uma pedra, batendo no metal com desespero, machucando as próprias mãos até conseguir soltá-lo. Ele não tentou se levantar. Sarah percebeu então o estado da pata traseira dele. Estava preta e sem vida. Ela sabia que não podia esperar pelo resgate.
Ela tirou seu casaco mais pesado, envolveu aquele corpo frágil e fedorento que pesava tão pouco e o levantou nos braços. Ele soltou um gemido baixo, um som de dor pura, mas não resistiu. Ele apoiou a cabeça pesada no ombro dela e fechou o olho novamente. A caminhada de volta ao carro de Sarah foi a mais longa de sua vida. Cada passo era uma luta contra a neve e o peso daquela vida em seus braços. Ela falava com ele o tempo todo, prometendo que estava tudo bem, mesmo sem acreditar que ele sobreviveria até chegarem à cidade. A clínica veterinária da pequena cidade nunca tinha visto um caso como aquele. Quando Sarah entrou, coberta de neve e sangue seco do cão, carregando o pacote imóvel, a recepcionista engasgou. O Dr. Evans, um veterinário experiente que já tinha visto de tudo, ficou em silêncio por um longo minuto enquanto examinava o animal na mesa de metal frio. A lista de problemas era uma sentença de morte: desnutrição severa, escore corporal 1 de 9, hipotermia crítica, desidratação, parasitas internos e externos, uma infecção ocular avançada que exigiria a remoção do olho esquerdo e gangrena na pata traseira direita. Sarah, o Dr. Evans disse, sua voz pesada. A coisa mais humana a fazer, talvez a única coisa a fazer, é deixá-lo ir. O corpo dele já desistiu. Ele está sofrendo muito. Sarah olhou para a criatura na mesa. Ele estava sedado agora, respirando superficialmente. Ela lembrou do olhar dele na neve, aquele único olho âmbar que a encarou não com raiva, mas com exaustão. Não, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. Ele aguentou todo aquele tempo sozinho naquele inferno. Ele esperou por alguém. Eu não vou ser a pessoa que chegou para matá-lo. Se houver 1% de chance, nós vamos tentar. E assim começou a guerra pela vida dele. As primeiras 48 horas foram críticas. Ele foi colocado em fluidos intravenosos aquecidos, cobertores térmicos e recebeu antibióticos potentes. Seu coração parou 2 vezes na primeira noite. 2 vezes a equipe veterinária o trouxe de volta. Era como se algo dentro dele, uma brasa teimosa, se recusasse a apagar. No 3º dia, ele estava estável o suficiente para as cirurgias. Foram horas na mesa de operação. O olho esquerdo foi removido e a pálpebra suturada. A pata traseira direita teve que ser amputada logo abaixo do joelho. Quando ele acordou da anestesia, ele era um cão diferente. Ele estava sem um olho, sem uma parte da perna, cheio de pontos e drenos. Ele parecia um retalho de cão, costurado de volta à vida. Foi nesse dia que Sarah lhe deu um nome. Ela olhou para aquele sobrevivente que carregava o peso do mundo em suas cicatrizes e o chamou de Atlas. As feridas físicas de Atlas começaram a cicatrizar. O pelo começou a crescer, cobrindo as costelas. Ele aprendeu a se equilibrar em 3 patas com uma rapidez surpreendente. Mas logo Sarah descobriu que as cicatrizes mais profundas não eram as que podiam ser vistas na pele. A mente de Atlas estava quebrada. Ele passou meses acorrentado no frio, aprendendo que o mundo era um lugar de dor e que os humanos eram a fonte dessa dor. Quando Sarah o levou para casa, ele não entendeu o conceito de calor, de uma cama macia, de comida garantida. Ele se recusava a entrar em casa. O teto sobre sua cabeça o aterrorizava. Ele se sentia encurralado. Sarah teve que dormir no quintal com ele nas primeiras noites, envolta em sacos de dormir, até que ele confiasse nela o suficiente para cruzar a porta. Dentro de casa, ele escolheu o canto mais escuro e apertado que encontrou, atrás do sofá da sala, e fez dali sua nova trincheira. Ele passava dias inteiros ali, tremendo, olhando para o nada com seu único olho. Se Sarah fazia um movimento brusco, se deixava cair uma chave, Atlas se urinava de terror e tentava se fundir com a parede. O toque humano era o maior inimigo dele. Quando Sarah tentava acariciá-lo, ele não mordia, mas seu corpo ficava rígido como uma pedra.
e ele prendia a respiração, esperando o golpe que a memória dizia que viria. Era doloroso de assistir. Sara, ainda lidando com seu próprio luto, sentava-se no chão, a metros de distância dele, e apenas lia livros em voz alta. Ela queria que ele se acostumasse com a sua presença, com o som de uma voz humana que não gritava. Foram semanas de uma dança lenta e frustrante. Um passo para frente, 2 para trás. Houve dias em que Sara pensou que tinha cometido um erro. Talvez o Dr. Evans estivesse certo. Talvez Atlas estivesse quebrado demais para ser consertado. Ele estava vivo, sim, mas ele não estava vivendo. Ele era um prisioneiro dentro da própria mente, acorrentado pelo medo, assim como esteve acorrentado pela neve. A cura, muitas vezes, não acontece em um grande evento dramático. Ela acontece em um momento silencioso, quase imperceptível. Certa noite, a tristeza de Sara pelo pai voltou com força total. Ela estava sentada no chão da sala, perto do esconderijo de Atlas, e começou a chorar. Não foi um choro alto, apenas lágrimas silenciosas de quem se sente sozinho no mundo. Atlas, que estava cochilando, levantou a cabeça. Seu único ouvido se virou para o som sutil do soluço dela. Ele a observou por um longo tempo. Aquele olho âmbar, que já tinha visto tanto horror, agora analisava a dor da mulher que o salvara. Ele sabia o que era a dor. Ele conhecia aquele som. E então aconteceu o milagre. Pela primeira vez em 4 meses, Atlas saiu de trás do sofá por vontade própria, enquanto Sara estava acordada. Ele mancava em suas 3 patas, o corpo baixo, hesitante, pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Sara prendeu a respiração sem ousar se mexer. Atlas se aproximou dela. Ele parou a centímetros do joelho dela, cheirando o ar. O medo irradiava dele em ondas, mas algo mais forte o impulsionava. Lentamente, com um tremor que percorria toda a sua espinha, Atlas adiantou a cabeça e encostou o focinho molhado na mão de Sara, que repousava no chão. Foi um toque leve como uma pluma, mas teve o impacto de um terremoto no coração de Sara. Ele não recuou. Ele soltou um suspiro profundo e trêmulo e apoiou o peso da cabeça na mão dela. Sara, com lágrimas ainda escorrendo, moveu os dedos milimetricamente e começou a acariciar a cicatriz onde antes era o olho esquerdo dele. Naquele momento, no silêncio daquela sala, 2 almas quebradas começaram a colar seus pedaços juntas. Atlas percebeu que aquela mão não iria machucá-lo. E Sara percebeu que ao salvar Atlas, ela estava, de alguma forma, salvando a si mesma. A partir daquela noite, a recuperação de Atlas foi exponencial. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Ele descobriu o prazer de brincar. A primeira vez que Sara jogou uma bola para ele, ele a olhou confuso. Mas quando entendeu o jogo, a alegria pura que explodiu dele foi cegante. Ele corria desajeitado com suas 3 patas, tropeçando, caindo, mas levantando imediatamente com o rabo, abanando freneticamente. Ele descobriu a comida. Não apenas a nutrição, mas o prazer de comer. Ele comia cada refeição como se fosse a última, mas agora, com a segurança de que haveria outra depois. Ele ganhou peso. Seu pelo tornou-se brilhante e espesso. Ele se tornou um cão bonito, forte, com uma dignidade que suas cicatrizes apenas acentuavam. Ele nunca esqueceu totalmente o passado. Ainda hoje, se uma tempestade de neve começa lá fora, ele fica inquieto. Ele ainda não gosta de espaços muito confinados, exceto o seu canto seguro atrás do sofá. E ele ainda olha para estranhos com desconfiança inicial. Mas o medo paralisante se foi. Foi substituído por uma gratidão que transborda dele a cada olhar que ele dá a Sara. Ele se tornou a sombra dela. Onde ela vai, ele vai, mancando alegremente atrás, garantindo que a pessoa que o salvou esteja sempre à vista do seu único olho.
O cão que foi deixado para congelar e morrer sozinho, o cão que perdeu um olho e uma pata para a crueldade humana, tornou-se um símbolo de alegria na pequena cidade. Quando as pessoas o veem na rua, elas não veem um animal deficiente. Elas veem um milagre ambulante. Elas veem a prova viva de que não importa o quão fundo você tenha caído, não importa o quanto tenham tentado te destruir, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer, desde que haja uma única alma disposta a estender a mão. A história de Atlas não é fácil de ouvir. Ela nos obriga a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana. Mas, mais importante, ela nos mostra o lado mais luminoso da natureza animal. A capacidade de perdoar, de curar e de amar novamente, mesmo depois de tudo. Muitos olhariam para Atlas naquele dia na neve e veriam um caso perdido, um desperdício de tempo e recursos. Mas Sarah viu uma vida. Atlas superou a fome, o frio extremo, a dor física inimaginável, a perda de partes de seu próprio corpo e o trauma psicológico profundo. Ele superou a pior faceta da humanidade para nos mostrar a melhor. Se você está passando pelo seu próprio inverno pessoal agora, se você se sente acorrentado a uma situação sem esperança, lembre-se de Atlas. Lembre-se de que a resistência não é sobre nunca cair, mas sobre se recusar a ficar no chão. Lembre-se que, às vezes, a ajuda vem quando menos esperamos e que a capacidade de cura do coração, seja ele humano ou canino, é infinita. Se a história de Atlas tocou o seu coração, se ela te lembrou da força que existe dentro da vulnerabilidade, por favor, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a mensagem de que toda vida importa e que nunca é tarde demais para uma segunda chance. Obrigado por assistir e por testemunhar a jornada deste guerreiro incrível. Até a próxima história.